Boa noite. Sempre bom ver a igreja reunida, a igreja em confraternização, a igreja alegre no seu serviço. É assim que nós devemos caminhar para a glória do Senhor, caminhar para o seu serviço, estarmos sempre trabalhando na unidade, na fé, no verdadeiro evangelho, e que Deus possa sempre nos dar essa orientação, essa sabedoria para conduzir todos os nossos passos, tanto na vida material como na vida espiritual, a qual nós devemos ter essa orientação do Senhor. Hoje nós vamos tratar de um assunto que muitas vezes pode parecer até assunto na nossa rotina, mas os conselhos para o crente, eles sempre devem ser bem-vindos, a orientação sempre deve ser repassada uns aos outros e no momento do Senhor na sua necessidade. Nós vivemos no mundo, nós vivemos no nosso dia a dia, muitas vezes nós nos desapercebemos, né, da nossa responsabilidade para com o Senhor, mesmo com os nossos longos anos de vida, de comunhão, de aprendizado, né? Nós vemos que o irmão Luquiara, ele mencionou no pedido de oração na quarta-feira que nós devemos sempre estarmos atentos para todas as oportunidades para que nós falássemos do Evangelho. E o compartilhamento de experiência ele é muito salutar para o nosso crescimento, para o nosso dia a dia, até mesmo com os irmãos de outras igrejas, de outra localidade, que muitas vezes a gente acha que só nós que temos problemas, temos as nossas falhas, temos as nossas lutas, temos os nossos momentos de oscilação, mas nós vemos que isso é a todos os crentes, isso é normal na vida cristã, mas o importante é não desviarmos do caminho. E também nós vivemos num constante aprendizado. Ninguém sabe tudo da palavra do Senhor, ninguém entende tudo da palavra do Senhor. Nem mesmo os apóstolos, eles compreendiam das parábolas que Cristo ali, de uma maneira simples, de uma maneira singela, ele passava aos apóstolos. Nem mesmo eles que estavam ali junto com o Mestre, junto ali com Cristo, do que Cristo falava, eles não compreendiam. Se nós formos ler os evangelhos, nós vemos que quantas indagações ali foram feitas pelos discípulos, pelos apóstolos a Cristo, né? Da sua conduta, ali naquele bate-papo, tem tal grupo ali, tem tal pessoa aqui, que nós façamos, tem as crianças, tem as viúvas, tem aquele outro grupo. E mesmo os apóstolos indagavam a Cristo ali do que deveria ser feito em determinada situação. Mas nós devemos sempre estar atento à palavra, atento à comunhão, atento a compartilhar com os irmãos para que nós não nos afastemos da verdade. A igreja, para afastar da verdade, é muito fácil, né? É gradativo, é lento e muitas vezes você acaba não percebendo que a verdade está ficando longe de você. É a mesma coisa que você pegar um barco e começar a se afastar da margem ali da terra e você vai adentrando. E se você pegar uma corrente ou um vento ali que favoreça a uma distância da terra, e quando você percebe, você não tem a noção da distância, não tem a noção do espaço, mas você vê que está difícil você voltar. Então, a palavra do Senhor deve sempre estar no nosso cotidiano. A comunhão com os irmãos é muito importante, a reunião, dia a dia, o trabalhar junto. A igreja ela tem que trabalhar em união, trabalhar junto. Ninguém faz um coral de uma pessoa, né? Ninguém faz uma pregação para ele mesmo. Então a igreja ela tem que estar unida ali na comunhão
para que possamos estar aprendendo junto e tendo os desafios também juntamente com o trabalho do Espírito Santo, que trabalha ali na igreja, na intercessão do Espírito Santo em nosso dia a dia, nossa rotina, isso é muito importante. E também na retidão, no temor, todo crente ele deve ser temeroso de tudo que ele faz na sua vida. Tudo que nós praticamos, nós devemos ter a retidão, devemos ter o temor do Senhor. Não sermos que nem os tais que, não tem problema nenhum, isso não vai dar em nada, mas a vida do crente não. Você tem que fazer todos os seus passos na retidão do Senhor. O mundo ele nos atrai para que nós nos desviamos, o mundo nos coloca naquele barquinho e começa ali a soprar aquele vento para que nós vamos para longe do Senhor. Mas nós sempre devemos voltar ali ao nosso início, sempre voltarmos ali no trabalho, na comunhão do Senhor. O versículo básico que nós já lemos esse dia, mas vamos reler, está lá no livro de Salmos, no capítulo 1, foi até um capítulo que foi o desafio do passagem do Ano Novo, e a gente confundiu todas as palavras, e, enfim, parece um versículo simples, mas que nunca é demais a gente estar ali sempre, estar memorizando esse versículo, que é o Salmos 1 e 2, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oremos. Senhor que estás nos céus, pedimos pela compreensão, pela meditação, para que possamos ter um momento de observar a sua palavra e que o Senhor nos livre de todo mal, da tentação, livramos também do crescimento espiritual a cada um de nós. Tudo isso eu peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 1, uma bem-aventurança. Bem-aventurado quem é? Aquele que faz, que atende, que obedece, que anda na retidão do Senhor. Uma bem-aventurança ao homem. Deus dá essa bem-aventurança aos seus servos. Lá em Mateus 5 tem ali a descrição, a passagem da bem-aventurança aos fiéis no Senhor. Mas o que é ser fiel no Senhor, nessa bem-aventurança, que não anda segundo os conselhos dos homens, que não segundo a receita do mundo, segundo os ensinamentos do mundo, segundo os preceitos do mundo, mas segundo os preceitos do Senhor. De como resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas. Paulo escreve lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 6, de como se deve se resolver os litígios, as lides, as desavenças dentro da igreja do Senhor. Não é para recorrermos aos ímpios, mas aos irmãos ali na igreja. Tudo resolver dentro da espiritualidade. O crente, ele deve andar em espiritualidade, andar ali na oração, andar nos preceitos do Senhor, que não se detém na roda dos pecadores. Hoje tem ser costumeiros andarmos ter mais prazer em andar com os homens do mundo e com os escarnecedores do que uma conversa com os irmãos. Discutirmos algo da palavra do Senhor. Irmão, não entendemos tal passagem eu observo dessa maneira, mas também já ouvi falar de certo ponto de vista. Isso é salutar, nós vamos aprendendo. E nós devemos sempre estarmos meditando na lei do Senhor. O salmista aqui diz para meditarmos, para nos concentrarmos na lei do Senhor. O crente ele não vive só, nós vivemos em igreja, estamos em igreja. Há igrejas pequenas,
A igreja do nosso número, maior, menor, mas o crente ele não foi para viver só. O crente ele precisa de estar com os demais irmãos. Cristo, quando deu as comissões, Cristo nunca falou vá só. Eram no mínimo 2, distribuído de 2 em 2. Nós não temos as ideias próprias, nossa receita é a palavra do Senhor, nós devemos entender tudo que o Senhor nos tem dado. E o crente vivenciar nos ensinamentos de Cristo e não no nosso ensinamento. O homem, se deixar por sua mente, ele começa a devagar, né? Fazer as famosas viagens e se vai longe, né? Nós observarmos um versículo, começarmos da nossa mente ali, esmiuçarmos, nós vamos muito longe, nós vamos fugir da palavra do Senhor. Mas nós devemos viver na palavra, viver em comunhão com os irmãos. Quando Deus fez o homem, ele disse que não era bom que o homem ficasse só, né? Deus ali fez ali uma ajudadora idônea. Na igreja, do mesmo modo, nós devemos viver numa forma conjunta. O homem que vive só na sociedade, numa ilha isolada, esse homem ele irá morrer, né? Ele vai começar a contrair certas doenças depressivas, porque o homem ele precisa de contato, ele precisa estar junto. E a igreja do Senhor também deve viver junto e viver junto em harmonia. A igreja do Senhor ela tem que estar em harmonia. A igreja do Senhor tem as suas regras, a igreja do Senhor tem a sua identidade. A igreja do Senhor ela tem que ter a sua forma no Senhor e não na forma dos homens. A casa do Senhor tem as suas regras. Hoje tem os ditados feministas aí, né, que diz que meu corpo, minhas regras, né? É um ditado blasfêmio contra as causas do Senhor. Mas nós devemos viver sobre as regras do Senhor. Quando nós somos solteiros, né? Nosso sonho é sair de casa para sermos independentes, né? Não, nós vamos sair de casa, aí eu vou fazer o que eu bem entendo, ver o que eu bem quero. É assim que funciona, irmãos? Não, né? Pode ser que piore. Os irmãos que estão aí propensos a um casamento, né? Já um bom tempo de namoro, né? Esperamos que não demore muito, né? Mas já deve ter uma consciência de que isso vai mudar de casa, mas os limites e as regras, elas irão se manter. E a igreja também, irmãos, ela não é diferente, assim como um lar. A igreja também tem as suas regras. Regras para quê? São as regras do Senhor, não as nossas regras que nós colocamos. Nas nossas casas nós colocamos algumas regras materiais. Tem horário para isso, horário para aquilo, horário para o almoço, almoça desse jeito, horário do banho. Você monta as suas regras porque senão vira uma desarmonia. Imaginemos uma casa sem regras. Cada um chega lá a hora que quer, come a hora que quer, dorme a hora que quer. Mas ali tem que ter uma regra. E a casa do Senhor também, ela tem as suas regras. Harmonia no serviço do Senhor. Não as nossas regras, mas as regras do Senhor na igreja. Lá em livro de Atos, capítulo 2, é um capítulo que nós já estudamos no nosso estudo aqui do livro de Atos, capítulo 2. E ali, a igreja ali, em Jerusalém, ali foi dada ali como deve funcionar ali a comunhão, a união daquelas pessoas ali na igreja do Senhor, no viver em harmonia no serviço do Senhor. Lá em Atos 2:44 diz o seguinte: e todos os que criam estavam juntos e tinham em comum, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todo segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo,
Partiam o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando o Senhor, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, nós vemos, irmãos, que aquela igreja, eles estavam todos juntos, estavam ali unidos, estavam na mesma sintonia, tinham ali todo em comum. Não o comum que se prega hoje aí na política do consumismo, da destruição, no repartir de tudo, mas nada de produção. Mas na comunhão dos entendimentos do Senhor. Vendiam as suas propriedades e ali traziam. A igreja de Jerusalém vivia num momento ali de dificuldade, período ali de seca, e ali aqueles que tinham traziam seus bens e ofereciam ao Senhor. E ali partiam o pão, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Uma pergunta: você vem à casa do Senhor com alegria? Você vem à casa do Senhor com aquela emoção? Nós hoje vamos servir ao Senhor. Os irmãos que pregam, os irmãos que oram, os irmãos que fazem parte da música, os irmãos que fazem a abertura. Nós vemos com aquela alegria, com aquela singeleza, com aquela espontaneidade. Nós vamos lá na casa do Senhor. Hoje é domingo. Nós temos essa alegria, essa singeleza no coração. Ou nós já vemos na igreja com os planos para o que nós vamos fazer depois. Vou esperar que não demore muito, né? Porque eu tenho que ver quanto está o jogo lá, né? Se terminou o jogo. Nós devemos estar no casa do Senhor com alegria e singeleza, louvando ao Senhor, caindo na graça do Senhor. E essa igreja, ela prospera. A igreja que trabalha firme, trabalha com comprometimento. Temos um serviço extra do Senhor, vamos lá fazer. Não vamos deixar apenas para alguns, mas vamos partilhar, vamos compartilhar. Vamos ter a mesma alegria, singeleza de coração e servir ao Senhor. Não vamos trabalhar com aquele sentimento de obrigação de servir ao Senhor. Alguns pormenores, muitas vezes, ele começa a destruir a harmonia da igreja. Homens bons que podem diferir de algum pensamento na hora do Senhor. Paulo e Barnabé ali, eles divergiram com relação à condução de Barnabé na segunda viagem. Eles tiveram uma discussão tanto quanto calorosa. Dois homens experientes. Barnabé cooperou com Paulo quando Paulo estava no seu momento ainda de aprendizado, e Barnabé resgatou Paulo e levou aquele irmão lá à igreja de Antioquia. Foram para a primeira viagem. Na segunda viagem houve aquele desentendimento com relação ao irmão João Marcos. Dois homens comprometidos com a verdade, dois homens ali que tinham ali a vontade de trabalhar para o Senhor. E qual dos dois tinha razão? Qual dos dois estavam certos? A palavra do Senhor diz que os dois se dividiram e os dois foram levar os frutos. A palavra do Senhor não falou ali quem tinha razão. Mas muitas vezes nós entramos em conflitos que muitas vezes as duas partes estão certas, mas devido a algum ponto de divergência, ali uma ruptura. Aqueles dois homens ali, naquele momento, eles se romperam. Um foi para um destino, o outro foi para outro destino.
Muitas vezes discussões de entendimentos bíblicos, não digamos doutrinários, também pode haver ali um momento de ruptura. Nós vemos também no Atos, ali no capítulo 15, ali era um ponto doutrinário, mas a igreja ali teve umas reuniões para dirimir algo que estava divergindo ali. Aqueles irmãos de Jerusalém que estavam levando um falso entendimento às igrejas a qual Paulo estava pregando o Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós temos também as diferenças do nível de maturidade e do nível de consciência. Muitas vezes a igreja do Senhor, ela a todo momento ela está crescendo. A igreja do Senhor a todo momento ela tem um degrau. O livro de Salmo tem os salmos dos degraus, que eram cada passo que se caminhavam, mais próximo eles estavam de Jerusalém, e a igreja do Senhor também, ela é composta de crescimento. A igreja do Senhor ela vai crescendo. Uns crescem numa velocidade e no entendimento, e outros nem tanto. Outros têm um crescimento mais reduzido, outros têm um crescimento exponencial. Ninguém cresce de igual maneira na causa do Senhor. E que para um é algo que não faz muita diferença, mas para o outro, aquele irmão mais de menor entendimento pode achar que aquilo não está correto e ali haver uma divergência. Vamos lá no livro de Romanos, Romanos capítulo 14, carta de Paulo aos irmãos de Roma, no capítulo 14. Romanos 14, 1 a 5 diz o seguinte: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não com contenda sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. E o que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para firmar. Há uma diferença entre o dia e dia, mas outros julgam iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. O julgamento do que um irmão faz espiritualmente ou do que o outro deixa de fazer. Nas diferenças de opiniões, aos que têm maior liberdade, respeitar os irmãos de menor liberdade. É como uma família física. Os irmãos mais maduros, os irmãos, digamos, não digamos de mais tempo, mas em compreender aos irmãos de menor vivência. É igual a família, né, irmãos? O irmão mais velho, o irmão já mais vivenciado, em casa eles brigam, mas quando sai, o maior cuida do menor. Não põe a mão no menor. É assim que funciona. A proteção e esse entendimento que nós devemos termos. Isso no amor do Senhor, em compreender a todos e mutuamente buscar crescer. O irmãozinho maior, quando está cuidando do menor, ele está ajudando aquele irmãozinho menor, está respaldando ali para que também ele cresça e também aprendam com a determinada situação e não cause ali uma divisão. O irmãozinho maior, quando está fora de casa e o outro quer brigar com o menorzinho, o maior ele não vai se aliar àquele outro para bater no pequeno. Muitos, pelo contrário, ele vai proteger aquele, vai cuidar daquele. E na casa do Senhor é da mesma maneira. Nós devemos cuidar, nós devemos entender, compreender, e o irmão menor ele tem que
aceitar e respeitar aquilo que está sendo passado para ele. Aquilo vai ser para o crescimento daquele irmão. Daqueles que falam do Senhor. Lá em Lucas capítulo 9, quando Jesus estava com João, e João fez ali uma pergunta a Jesus, como nós citamos, os discípulos, os apóstolos sempre questionavam, sempre surgiam as dúvidas com relação ao comportamento. Aqui é uma outra situação, a qual lá em Lucas 9, e 49 e 50, quando havia aquele outro grupo que ali estava pregando, falando de Cristo, mas não estavam com Cristo. Falavam, mas não estavam com eles. E João perguntou ali no 9:49 o seguinte: e respondendo João disse-lhe: Mestre, vimos um grupo em que teu nome expulsava demônios. Lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Não que nós devemos aceitar a todos, mas aquele grupo que está falando de Cristo, deixe que eu falo. Nós temos a nossa fé no Senhor, nós temos nossos ensinos. Nós não devemos ser aqueles combatentes daqueles que não estão no nosso mesmo corpo. São aqueles religiosos, né, que fazem o sectarismo, né? O que é o sectarismo? É uma conotação negativa ou pejorativa. O excesso de zelo no sectarismo, o apego exagerado a um ponto de vista, visão estreita, intolerante e intransigente. Nós não devemos ter aquele sectarismo. Isso causa as divisões. Isso muitas vezes está conosco. Não, eu já tenho uma longa data de membro, eu já conheço toda. E o que eu digo é a lei. Não é assim que funciona, irmãos. Aquele grupo está falando de deixa eles que falem. Foi o que Jesus aqui respondeu para João. Levar o nome do Senhor. A palavra do Senhor ela deve ser dissipada. Nós não vamos mudar o pensamento daquele outro grupo. Nossa igreja já passou por situações. A igreja é firmada, a igreja é sólida, a igreja conhece seus conceitos. E a recíproca também é verdadeira. Outros que chegam têm que se manter naquela fidelidade a qual foi nos herdada e qual nós devemos levar. Esse é um fundamento e isso também é um compromisso que a igreja ela deve permanecer. A firmeza no Evangelho do Senhor e não de homens. Nós vemos que igrejas, com os anos, com a história, ela é perdida. Você tem que se manter firme, estar muito atento a tudo aquilo que bate de novidade ali à sua porta. Nós devemos sermos críticos e analisarmos aquilo que pode muitas vezes, não hoje, mas no futuro, contaminar a igreja do Senhor. Essa é uma responsabilidade que a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, ela deve ter. Na firmeza da palavra do Senhor e não a contaminação com os demais, que muitas vezes divergem. Todas as religiões parecem boas, falam de Deus, falam de Cristo. Mas você começa a pesquisar, você começa a analisar, e toda aquela igreja, ou seita, ou denominação, que exclui o sangue de Cristo da cruz, essa deve ser descartada. Muito zelo daqueles que descartam o sangue de Cristo, exalta mais a obra, mais a criatura do que o Criador. Isso nós devemos estarmos atentos na palavra do Senhor.
o compromisso de permanecer na fidelidade do Senhor. Uma igreja firme, uma igreja firmada. A carta de Coríntios, irmãos, 1 Coríntios é a carta que mais fala sobre as dissensões, as divisões, tudo aquilo que está relatado lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, daqueles 17 pecados listados ali e outros mais, que muitas vezes causam a divisão na igreja. De grupos que formam ali a sua conceito. Lá em 1 Coríntios 3 fala dos que eram de Apolo, o que eram de Pedro, o que eram de Cristo. Mas a palavra, ela é uma só. Conhecer a Cristo, conhecer o seu entendimento, fazermos o trabalho para o crescimento no Senhor. Sermos espiritual e não carnal. Nós vamos salientar, irmãos, que Cristo não nos salva pelo nosso serviço, mas somos salvos pelo serviço aceitável do Senhor. Nossa salvação, ela não vem pelas obras. As nossas provações não são para a nossa salvação, mas as nossas tribulações são para honrar ao nome do Senhor. As nossas barreiras que nós enfrentamos é para o Senhor. E o mundo hoje faz uma grande confusão, tanto doutrinária como material. Se eu fizer tal coisa, estou passando por tal coisa, eu tenho tal dificuldade, mas se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, eu agarrei a minha salvação. Mas não é isto. As nossas dificuldades são para honrar e gloriar ao Senhor. Todos nós temos um tipo de tribulação, todos nós temos um tipo de dificuldade, mas se o nosso serviço não for aceitável aos olhos do Senhor, de nada vai valer. O sacrifício de Caim não foi aceitável ao Senhor, mas o de Abel, sim. Fazemos as boas obras porque nós somos salvos e não para sermos salvos. É um grande diferencial. E não criarmos muita confusão, tanto doutrinária como material, para nos conduzir à salvação. As nossas dificuldades para gloriar ao Senhor, mas como galardão as quais muitas vezes nós passamos. As penitências, os altos flagelos, as perdas, as derrotas, isso não nos conduz à salvação. Mas o aceite em Cristo. Acreditar na cruz de Cristo. E tudo aquilo que desacredita a cruz de Cristo e acredita ao homem, isso não nos conduzirá à salvação. Olha, estou passando por dificuldade, estou tendo tribulações, estou fazendo algo para chegar mais perto do Senhor. Sou merecedor. Isso não nos conduz ao caminho do Senhor. Trabalharmos em união, trabalharmos em conjunto, trabalharmos no entendimento do Senhor. Nossa salvação não está na igreja, nossa salvação não está no batismo, a nossa salvação não está na ceia, qual nós vamos participar hoje, mas o crente tem uma vida transformada no Senhor, das coisas passadas que ficaram, e ser uma vida conduzida
na presença do Senhor. Como aqueles irmãos que sentiam alegria e a singeleza de coração estar ali participando, tudo em comum com aqueles irmãos. Cristo havia de ter partido. A igreja estava sem seu grande líder. Haviam os apóstolos e ele desenvolveu um trabalho na dificuldade e aquela igreja ela foi crescendo cada vez mais. O crente ele tem uma transformação, uma nova vida no Senhor. E quando nós nos convertemos, as nossas dificuldades cessarão? Não. Aí virão maiores dificuldades. Mas entregar todos os nossos problemas, todas as nossas lutas para o Senhor. Para concluirmos, irmãos, Salmo 119. Salmo 119, número 17. Um conselho que nós devemos ter. Faze bem ao teu servo, para que viva e observa a tua palavra. Fazer bem ao servo para que viva e observar os ensinos do Senhor, observar a palavra do Senhor. Aceitar o Senhor, confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas, todos nós temos. Cada um de nós possuímos uma fraqueza. O mundo ele tem um leque e ainda vivemos aqui nessa carne e todos nós temos as nossas fraquezas. Confessar ao Senhor, fazer parte da igreja do Senhor, ser batizado na igreja do Senhor, tomar a ceia juntamente com a igreja do Senhor, unidos em um só corpo, para o crescimento da igreja do Senhor. Ser um crente fiel, dedicado e viver na retidão do Senhor. Preparando aos que ainda não aceitaram, aqueles que ainda não vieram ao conhecimento do Senhor. E uma promessa do Senhor que a sua igreja permanecerá até a sua volta, na fidelidade dele. Amém? Que Deus abençoe essa exortação da retidão em vivermos no Senhor. Um conselho para os crentes. Que Deus abençoe a sua palavra.